Você já se perguntou o que define um herói verdadeiramente lendário? E se eu te dissesse que essa jornada começa muito antes das grandes façanhas, em um momento de pura vulnerabilidade, Hércules. Esse nome ecoa através dos séculos como sinônimo de força, coragem e aventuras épicas. Mas o que muitos não sabem é que, por trás do guerreiro musculoso que enfrentou leões invencíveis e capturou touros selvagens, existe uma história ainda mais fascinante. Uma história que começa no berço, onde seu destino já estava traçado por forças além da compreensão humana. Um mundo onde deuses invejosos conspiram contra ele desde o primeiro suspiro. Antes dos 12 trabalhos, antes das batalhas lendárias, antes de seu nome ser gravado na eternidade, Hércules foi apenas um pequeno mortal, ou quase isso. Prepare-se para mergulhar em uma história de mitologia, intriga e poder, onde cada passo dado por este herói foi marcado pelo drama e pela tragédia. Esta é apenas a primeira página da lenda de Hércules. No topo do Monte Olimpo, onde os deuses governavam o destino dos homens, havia um rei cujo nome inspirava tanto reverência quanto temor. Seu nome era Zeus. Zeus, o senhor dos céus e dos trovões, era conhecido por sua força incomparável e seu temperamento imprevisível. Ele mantinha a ordem, ou o caos, no universo. Mas, além de suas responsabilidades divinas, Zeus tinha uma fraqueza notória: sua atração irresistível pelas mortais. E foi exatamente essa fraqueza que selaria o destino de uma mulher extraordinária. Alquimena era diferente. Sua beleza não era apenas exterior. Ela possuía uma virtude rara que a tornava admirada por todos. Esposa de Anfitrião, um nobre guerreiro tebano, ela levava uma vida simples, dedicada à família e aos valores humanos mais elevados. Mas quando os olhos de Zeus se voltam para você, não há escudo que possa protegê-la. Certo dia, enquanto Anfitrião estava na guerra, Zeus viu sua oportunidade. Usando sua astúcia divina, ele assumiu a forma do marido de Alquimena. A mesma voz, o mesmo olhar, o mesmo toque. Para Alquimena, tudo parecia normal. Ela não tinha como saber que o homem que a abraçava naquela noite não era seu esposo, mas o próprio rei dos deuses. Quando a verdade veio à tona, Alquimena foi consumida pela dor. Como explicar isso a Anfitrião? Como viver com o peso de ter sido enganada por um deus? A culpa e a vergonha a corroeram por dentro. E mesmo sem ser culpada, sentiu-se manchada pelo destino. Mas seu tormento estava apenas começando. No Olimpo, Hera, a esposa de Zeus, observava tudo com olhos flamejantes de ciúme. Hera era conhecida por sua lealdade implacável e seu ódio feroz contra as amantes de Zeus. E quando soube da gravidez de Alquimena, tomou uma decisão cruel. Aquela criança era um insulto ao seu casamento, e por isso Hera jurou destruí-la antes que pudesse respirar seu primeiro suspiro. E assim, antes mesmo de nascer, Hércules já carregava o peso de um destino marcado por perigo e vingança. O destino não escolhe momentos. Ele simplesmente acontece. Na noite silenciosa de Tebas, Alquimena sentia as dores do parto. O ar estava carregado de tensão. Cada contração parecia um golpe do próprio destino. Ela sabia que esse nascimento era especial, um filho de Zeus.
mas nem ela poderia imaginar as forças sobrenaturais que se moviam contra ela. No Olimpo, Hera observava. Com um toque mágico, enfeitiçou Alquimena, fazendo com que suas pernas se enroscassem como correntes invisíveis, impedindo o nascimento. A dor era insuportável. Cada instante se transformava em uma agonia sem fim. Hera sorriu friamente, certa de sua vitória. Mas essa vitória seria breve. Uma serva fiel, Galeno, percebeu que havia algo errado. A jovem, desesperada para salvar sua senhora, teve uma ideia ousada. Com voz firme, ela gritou ao vento que o bebê havia nascido. O truque enganou Hera por tempo suficiente para que o feitiço fosse quebrado. Como se um peso invisível tivesse sido arrancado de seu corpo, Alquimena deu um último grito e Hércules veio ao mundo. Mas ele não estava sozinho. Na mesma noite, Alquimena também deu à luz Íficles, filho de Anfitrião, 2 gêmeos, um mortal, outro metade deus. O destino deles, porém, seria tão diferente quanto a própria luz e a escuridão. Hera, furiosa, sabia que precisava agir. A ira da rainha do Olimpo estava apenas começando. A noite era silenciosa. No berço, 2 bebês dormiam tranquilos. Mas algo se movia nas sombras. Hera, ainda determinada a eliminar Hércules, enviou 2 serpentes mortais ao quarto dos gêmeos. Elas se arrastavam, escuras como a própria noite, seus olhos brilhando como brasas vivas, carregadas de veneno letal. Íficles foi o primeiro a sentir o perigo. Seu choro desesperado cortou o silêncio da casa. Mas Hércules, ele permaneceu calmo. Quando sentiu as serpentes deslizando em sua direção, despertou, mas seus olhos não refletiam medo. Eles refletiam algo mais profundo, uma força inata. Sem hesitar, ele agarrou as criaturas pelo pescoço. Seus pequenos dedos, incrivelmente fortes, apertaram com uma fúria instintiva. As cobras se debatiam, seus corpos se contorcendo, mas era inútil. Hércules as esmagou com a facilidade de quem parte um galho seco. Alquimena correu ao quarto e congelou diante da cena. Seu filho, pequeno e frágil aos olhos do mundo, segurava os corpos inertes das serpentes. Como se nada tivesse acontecido, ele voltou a dormir, sua respiração tranquila. No Olimpo, Hera tremeu de raiva. Mais uma tentativa de destruir o garoto falhara. Mas agora ela sabia que teria que ser impiedosa para conseguir sua vingança. A lenda de Hércules estava apenas começando. As serpentes foram apenas o primeiro teste. Muitos outros viriam. Se você quer descobrir como esse menino se tornou um mito, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque essa jornada está longe de acabar.